Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Fredão, do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as corrediças, braços telescópicos ou corrediças telescópicas, beleza? Então, nós temos dois modelos mais utilizados na área de móveis aqui no Distrito Federal, tá? As mais antigas e até nem tanto utilizadas hoje em dia são as corrediças, tá? São essas ferragens aqui, ó, que nós colocamos para dar mobilidade em gavetas, algumas prateleiras ou alguns aramados que a gente vai ver mais no final da aula, ok? Então nós temos esse modelo aqui, que são as corrediças, facilmente identificadas por conta desse rodízio que temos nas extremidades, que eles se encaixam para poder fazer a mobilidade da gaveta. E o modelo que é mais utilizado no mercado hoje em dia são os braços telescópicos, corrediças telescópicas, tá? Que é esse modelo prateadinho aqui, tá? Ele tem esse movimento lateral aqui, ó. Então, uma parte da estrutura é presa no armário, uma outra parte é presa na gaveta, e assim a gente consegue ter a mobilidade da gaveta, beleza? Diferenciando esses dois modelos, nós temos algumas vantagens e desvantagens, tá? A primeira vantagem de se utilizar ainda a corrediça, tá? A corrediça comum, que é essa daqui, branquinha, seria em termos de valores, tá? Elas são facilmente encontradas em lojas de ferragens e normalmente são um pouquinho mais baratas do que as corrediças telescópicas, tá? Então ainda se usa um pouco dessas corrediças, só que em ambientes planejados, mais modernos, com maior valor agregado, se opta pela utilização da corrediça telescópica, que é essa daqui, tá? Uma grande desvantagem da corrediça comum é que ela não tem uma trava, tá? As partes movem entre si, mas pode acontecer da gaveta cair, entendeu? Então, diferentemente da corrediça telescópica, que é essa daqui possui uma trava. A gente pode distendê-la aqui, ó, mas ela fica travada, ela não vai soltar a gaveta do armário, tá bom? A travinha é esse acessório preto aqui, ó. Essa parte preta aqui. A gente levanta ele para poder desconectar uma peça da outra. Beleza? Então a desvantagem de se utilizar a corrediça comum é a falta da trava, tá? Essa é a primeira desvantagem de se usar essa corrediça branquinha aqui. Beleza? A outra grande desvantagem é que na abertura da gaveta a gente perde um espaço na abertura da gaveta, tá? Cerca de 25% da área da gaveta na parte de cima, ela fica para dentro do armário quando a gente abre a gaveta toda, usando a corrediça comum, ok? E a grande vantagem da gente utilizar a corrediça telescópica é que a gente tem uma abertura total, a gaveta sai totalmente do armário, beleza? E aqui então, para mostrar para vocês um outro exemplo da utilização das corrediças ou braços telescópicos, nós temos aqui um outro ambiente de cozinha e aí nós temos instalados aqui nesse gaveteiro a corrediça do tipo comum, tá? E aí percebam que no final da gaveta, lá quando a gente faz a abertura total dela aqui, nós ainda temos uma boa parte da gaveta que fica para dentro do armário, tá? Essa é que eu tinha comentado como uma grande desvantagem da utilização desse tipo de acessório, tá? E a gaveta ela não fica totalmente travada dentro do armário. Facilmente a gente consegue remover a gaveta. Beleza? Agora para mostrar para vocês em termos de instalação da corrediça ou do braço telescópico, no caso do braço telescópico, estou mostrando aqui um exemplo de uma gaveta feita de compensado aqui, né? O ideal é que a gente tenha a instalação da corrediça com o tamanho, né, o comprimento da gaveta conforme o tamanho da sua corrediça telescópica, tá? Então eu tenho aqui um exemplo um pouco menor de corrediça telescópica
E aí a gente consegue ver bem essa diferença, tá? O ideal é que o tamanho aqui da corrediça telescópica seja o total da sua gaveta, tá? E aí todo o tamanho da gaveta, todo o peso da gaveta vai estar apoiado na corrediça, tá? É possível se fazer a instalação tanto na parte superior aqui na lateral da gaveta, pode fazer a instalação também no meio da gaveta, ou também fazer a instalação na parte inferior da gaveta. Alguns modelos de corrediça telescópica, conforme essa aqui eu estou mostrando, elas são conhecidas como corrediças invisíveis, tá? Então o projeto da gaveta é um pouquinho diferente e a corrediça ela vai na parte de baixo aqui da gaveta. Ela fica totalmente escondida, tá? E aí é chamada de corrediça invisível, tá bom? Então esse exemplo que eu estou mostrando aqui, ele não tem o tamanho total da gaveta, né? Notem que fica quase metade da gaveta aqui sem o apoio da corrediça, tá? Essa não é uma condição ideal. É só por conta do modelo e o tamanho que eu tenho aqui para ilustrar para vocês. Beleza? Então, para a gente fazer a instalação da corrediça telescópica na gaveta, a gente primeiro tem que desconectar uma parte da outra e para isso a gente distende toda a corrediça e vai identificar aqui na parte de trás a travinha, tá? A gente levanta a trava e retira o acessório, tá bom? Essa partezinha menor da corrediça telescópica é que é instalada na gaveta, tá? O ideal é que essa frente aqui, ó, essa aba da estrutura aqui metálica, fique bem posicionada junto aqui da gaveta, tá? Na frente da gaveta. Essa outra parte que nós desconectamos, essa parte aqui, ó, é que é instalada na lateral do armário, ok? E aí, ao final, quando a gente for conectar uma parte na outra, instalar a gaveta dentro do armário, a gente tem uma guia direcionadora aqui, ó, e na pontinha dela a gente tem o mesmo formato da peça que vai encaixar na lateral da gaveta, tá? E aí basta direcionar corretamente uma peça na outra, e empurrar a gaveta, né? E aí a gente ouve o clique de instalação e a trava sendo acionada, beleza? Já com relação às corrediças, nós também temos dois acessórios, tá? Eles vêm separados, mas eu coloquei eles juntos aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, uma parte desliza sobre a outra em função dos rodízios que a gente pode ver aqui e o outro na ponta aqui na parte de baixo, né? Então, desconectando uma parte da outra, a gente percebe que essa parte aqui é a que vai na lateral da gaveta, na lateral do armário, perdão, e essa outra parte é que é instalada na gaveta, tá bom? E aí, a instalação da corrediça comum, ela é feita na parte de baixo da gaveta. Aqui bem na lateral, só que na parte de baixo da gaveta. Também, da mesma forma, o ideal é que o tamanho da corrediça seja condizente com o tamanho da gaveta, tá? Todo o comprimento da gaveta. E aí, moçada, para a gente poder comprar tanto a corrediça telescópica quanto a corrediça comum, elas são vendidas em tamanhos específicos a cada 50 milímetros, tá? Então essa que eu estou utilizando de exemplo aqui para vocês, a gente vai medir de ponta a ponta e no caso deste acessório aqui nós temos uma corrediça telescópica de 300 milímetros, tá? Então nós temos o exemplo de 300 milímetros, 350 milímetros, 400 milímetros e assim em diante, tá bom? Tanto faz a corrediça telescópica quanto a corrediça comum também é vendida da mesma forma, sempre a cada 50 milímetros. Então, moçada, quando a gente faz o projeto de algum armário que tenha gavetas, a gente tem que tomar muito cuidado no seu dimensionamento, tá? A medida mais importante que tem, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é a distância que nós temos entre a estrutura da gaveta e a lateral do armário, tá bom? Vou abrir aqui a gaveta para mostrar para vocês. A distância que eu estou falando é essa exatamente aqui, ó, entre a estrutura da gaveta e a lateral do armário. Essa distância normalmente utilizada é de 13
13 milímetros, tá bom? É a medida padrão utilizada nas marcenarias, no chão de fábrica, tá? Em qualquer empresa de ambiente planejado. Só que eu gostaria que vocês soubessem que a medida não é exatamente 13. Os fabricantes das corrediças, eles falam que tem um erro embutido nessa distância lá, entre a gaveta e a lateral do armário, tá? A medida correta é 12,7 e um erro embutido de meio milímetro. Beleza? Então a gente tem esse erro de meio milímetro. Então a medida correta ela varia de 12,2 milímetros, 12,2 milímetros até 13,2 milímetros. Então qualquer medida dessa nesse intervalo de 12,2 até 13,2 é a medida que a gente tem desse desconto para fazer o dimensionamento da gaveta, tá bom? O 13 milímetros é a medida mais conhecida, a medida padrão utilizada, tá? Mas vocês têm que saber que a medida não é exatamente os 13, ela pode ser 13 porque ela está dentro do intervalo de 12,2 até 13,2, ok? A medida então certinha é 12,7 mais ou menos meio milímetro de erro, tá? Por isso que a gente tem esse intervalo de 12,2 até 13,2. E ainda falando das corrediças telescópicas, dos braços telescópicos, nós temos algumas peças, alguns acessórios que foram derivados deles, tá? E aí são acessórios especiais conhecidos como aramados. Esses aramados, cada um deles tem uma função especial. Então eu vou mostrar um para vocês aqui. Vou abrir aqui a porta. Esse acessório aqui, ó, nós temos presentes aqui na parte de baixo um par de corrediças telescópicas, tá? Esse acessório aramado, ele é conhecido como condimenteiro. Então nós colocamos aqui os temperos, né, os acessórios para ambiente de cozinha. Então aqui, ó, na parte de baixo nós temos a corrediça telescópica, ok? E agora, mais um exemplo para vocês dos aramados. Estou aqui agora num ambiente de área de serviço, tá? E aí é um aramado muito especial, muito bacana de se utilizar nos ambientes, que é como tábua de passar roupa, tá? Então ele fica embutido para dentro de um armário. Aí a gente puxa como se fosse uma prateleira pelas corrediças telescópicas que estão aqui embaixo, tá? E aí nós temos a tábua de passar roupa aqui dobradinha, ok? E aqui para mostrar um último exemplo que eu tenho disponível no momento, né, dos aramados, né? Nós temos aqui um acessório que fica bem discreto no ambiente planejado, aqui também um ambiente de cozinha, mas é um acessório muito interessante da gente utilizar, é o porta-pano de prato, tá? Então o acessório lá no fundo fica deslizante por conta da corrediça telescópica, tá? E aí nós temos aqui o aramado chamado porta-pano de prato para ambiente de cozinha. Beleza?